Olá, bem-vindos ao canal do Professor Martins Bio, certo? Esse canal visa resolver, solucionar questões de biologia do vestibular, do Enem e de concursos. Fiquem à vontade para sugerir aqui nos comentários desse vídeo outras questões ou assuntos e temas de biologia que vocês acham que é relevante, tá? Dentro do possível, nós vamos discutindo e abordando esses assuntos. Muito bem, essa questão aqui é sobre divisão celular, tá? Divisão celular. Lembro que nós temos dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Qual a função de cada um? Meiose visa reduzir o número de cromossomos pela metade, ao meio. A mitose mantém o número de N cromossomos. Então, é como se eu dissesse assim, a meiose vai diminuir a haploidia pela metade e a mitose vai manter a haploidia, seja ela qual for. Uma outra coisa que é uma sugestão, que é importante vocês fazerem em qualquer exercício, tá? Vou usar o ponteiro aqui de marca-texto, é deixar destacado os pontos principais que vão ajudar a resolver a questão que está sendo solicitada. Então, o enunciado diz o seguinte: o esquema a seguir representa 4 estágios, de 1 a 4, de divisão celular de um mesmo indivíduo. Vou destacar aqui, isso é importante. Então, os esquemas que estão aqui são do mesmo indivíduo. A pergunta comando diz o seguinte: a alternativa que relaciona corretamente o número diploide, isso é importante, o número diploide da espécie e, para cada um dos 4 estágios, o tipo de divisão celular e a fase representada é. Olha, existem indivíduos diploides e indivíduos haploides, mas o exercício já disse que esse indivíduo tem número diploide. Então, nós temos que encontrar o total de cromossomos. E aqui começa uma dica, tá? Vou ampliar aqui, certo? Eu vou ampliar para que a gente possa abordar. A primeira dica é contar o número de N cromossomos do esquema, para que a gente possa saber quantos cromossomos esse indivíduo tem. Indo aqui para o estágio 1, a gente nota que esse cromossomo aqui ele está duplicado. E ele é exatamente igual a esse. Então, os cromossomos do par estão aqui. Os 2 cromossomos do par estão aqui. Então, significa que aqui nós encontramos a totalidade dos cromossomos. E o que eu tenho que fazer é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 cromossomos. Isso aqui é uma anáfase, né? Os cromossomos homólogos estão indo para os polos, certo? Sem separar as cromátides irmãs. Então, a totalidade dos cromossomos está aqui. Eu posso ver aqui no estágio 2, tá? Na lâmina 2, olha só, nós encontramos os 6 cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão formar 2 células com 6 cromossomos. Certo? Então, isso aqui já está me dizendo que esse indivíduo ele tem, vou usar outro ponteiro, esse indivíduo ele tem 6 cromossomos. Então, vou riscar aqui, eu gosto de fazer isso porque vocês sabem que se vocês não riscarem, mesmo que vocês não queiram, vocês vão acabar lendo aquela questão de novo, tá? Então, a leitura, ela acontece sempre. Então, risquem, porque vocês automaticamente vão passar os olhos e vão ler só aquilo que interessa. Então, eu vou deixar só aqueles que são do meu interesse. Olha aqui, 6 cromossomos e 6 cromossomos. Certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, vou trocar de cor para... Vou usar esse verde aqui, Vou trocar de cor. Opa. Esse verde. Então, eu tinha falado que aqui estão todos os cromossomos e os cromossomos homólogos, quer dizer, aqueles cromossomos que têm os genes na mesma posição, eles estão se separando. Então, esse aqui vai formar, olha só, esse lado aqui vai formar uma célula, depois quando chegar nos polos,
Ó. E esse aqui vai formar outra célula. Então, essa célula aqui vai ter 3 cromossomos, essa aqui vai ter 3 cromossomos. Então, notem que aqui teve uma redução. Então, só pode ser meiose. Ó. Olha aqui, essa resposta aqui, ó, meiose. Não pode ser mitose. Mas eu vou abordar fase por fase para a gente poder discutir. Aqui nós temos uma anáfase, a separação das cromátides irmãs. Essa cromátide é exatamente igual a essa, certo? Então, ele é uma anáfase, então os cromossomos estão indo para os polos. Aqui vai formar um cromossomo, uma célula com 6 cromossomos, outra célula com 6 cromossomos. Então, isso só pode ser uma mitose. E aqui vem o destaque, tá? Ó, destacar aqui para vocês. Eu quero descobrir se essa célula é de uma célula que está em mitose ou meiose. Então, um ponto importante é o seguinte, na anáfase 2, ó, aqui eu tenho uma anáfase 1 e na anáfase 2. Na anáfase 2 nós encontramos um representante de cada par. Então, se a gente olhar o modelinho aqui, ó, do cromossomo, a gente vai ver que esse cromossomo aqui, ele estava aqui, certo? E separou as cromátides irmãs. Agora eu tenho cromossomos irmãos, certo? Então, essa fase aqui foi uma fase de separação das cromátides irmãs. Então, é uma anáfase 2, certo? Mas, Martins, quando essa célula aqui estava unida, ela estava unida, ou seja, não estava separada, essa célula aqui, ó, não estava separada em duas. Quando elas se separaram, quantas células foram formadas? 4 células. Mas aqui, no 3, só mostram 2. Então, eu tenho um outro conjunto de 2 células. Então, são 4 células formadas. Para fechar o número aqui, né, das cromátides. Então, isso aqui é uma anáfase 2. E a lâmina 4 mostra os cromossomos aos pares da região equatorial. Cuidado aqui, tá? Na metáfase da mitose, todos os cromossomos estão alinhados na região equatorial da célula. Todos alinhados, em fila. Aqui, na metáfase 1 da meiose, os cromossomos estão aos pares alinhados na região equatorial da célula. Então, isso aqui é uma metáfase 1 e todos os cromossomos estão, por enquanto, numa célula só. Então, aqui, meiose, anáfase 2 e meiose, metáfase 1. Resposta, letra D. Ok, gente? Se alguém ficou com dúvida em alguma coisa, coloca no campo de comentários aí e aguardem, logo logo nós vamos estar resolvendo outras questões. Grande abraço e até mais.